Amado irmão, amada irmã, sinta-se abraçado por Deus neste momento. Feche os olhos, respire fundo e relaxe o seu corpo. Não se preocupe se já estiver deitado. O Senhor se agrada de ouvir a sua voz e de sentir o seu coração. Não importa a posição em que você esteja. Ele é o Pai que nina o filho cansado. Hoje, queremos refletir sobre a história de nossa linhagem. Em Gênesis, capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a geração de Adão. É uma lista longa de nomes e anos. Vemos homens que viveram 900, 930, 969 anos. Para nós que vivemos 70, 80 ou 100 anos, isso parece uma eternidade. Imagine ver o mundo mudar por quase 10 séculos. Mas por mais longa que tenha sido a vida desses patriarcas, todas as suas histórias terminam com a mesma frase: e morreu. Isso nos mostra a realidade da nossa carne. Em Adão, todos enfrentamos o limite do tempo. No entanto, Deus não quer que você sinta medo ou tristeza ao pensar nisso. A morte, para quem está em Deus, não é um ponto final, mas uma transição. A história de Adão é a história de quem viveu, gerou e morreu. Mas Deus tem algo mais profundo para você nesta noite. Ele quer que a sua história seja definida por outra palavra: caminhou. Mesmo que a idade traga limitações e o corpo já não tenha a mesma força de antes, o seu espírito pode se renovar a cada manhã e a cada noite. Você não é apenas alguém que está passando pelo tempo. Você é alguém que está sendo preparado para a eternidade. Deus te ama tanto que enviou Jesus para que o morreu de Adão fosse transformado no viverá de Cristo. Descanse agora nessa certeza. O seu tempo está nas mãos daquele que criou o próprio tempo. Dentre todos aqueles nomes que viveram centenas de anos, se destaca de forma especial: Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Comparado aos seus antepassados, sua vida foi curta, mas o registro sobre ele é o mais belo de todos. Enoque caminhou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Que coisa maravilhosa! Enquanto todos os outros viveram e morreram, Enoque caminhou e foi levado. Ele não viu a morte, porque sua comunhão com o Pai era tão íntima, tão constante, que um dia eles simplesmente continuaram a caminhada direto para o céu. Amado idoso, amada idosa, essa é a promessa para você também. Caminhar com Deus não exige que você corra maratonas ou faça grandes esforços físicos. Caminhar com Deus é o que você está fazendo agora. Confiar, orar e sentir a presença dele ao seu lado na cama. Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé consiste em crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. Você passou por tantas lutas, criou filhos, trabalhou duro, enfrentou tempestades. Talvez sinta que sua utilidade diminuiu, mas para Deus, o que mais importa é a sua companhia. Nesta noite, entenda que caminhar com Deus significa que você nunca está sozinho. No vale da sombra da morte, Ele está com você. No silêncio da madrugada, Ele está com você. Ele é o seu companheiro de jornada. Se o sono demorar a vir, não se angustie. Aproveite esse tempo para caminhar com Ele em oração, contando suas preocupações, entregando seus filhos e netos e agradecendo por cada detalhe da sua história. Assim como Enoque, você está sendo preparado para um encontro glorioso.
Muitos de nós carregamos um peso no peito, uma preocupação com o futuro ou com o que deixaremos para trás. Mas ouça o que a palavra diz em Colossenses. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra usada aqui é a mesma usada para Enoque, transportou ou transladou. Isso significa que, no momento em que você aceitou Jesus, você já foi mudado de lugar espiritualmente. Você não pertence mais ao destino de Adão, marcado pela morte e pelo fim. Você agora pertence ao destino de Cristo, marcado pela vida e pela ressurreição. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pense na árvore da vida que foi fechada lá no Éden por causa do pecado. Naquela época, o acesso à vida eterna foi bloqueado, mas em Jesus o caminho foi reaberto. No livro de Apocalipse, vemos que a árvore da vida está lá, no meio da Nova Jerusalém, com folhas que servem para a cura das nações. E você tem o direito de comer desse fruto através da sua fé. Não se sinta culpado pelas suas falhas passadas. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durma com essa paz. O seu eu de Adão morreu com Cristo na cruz, e o seu eu eterno nasceu com ele na ressurreição. Você já está sentado em lugares celestiais com ele. A eternidade não começa quando você morre, ela começou quando você creu. Agora, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, entramos em Tua presença nesta noite com corações gratos. Olhamos para a vida de tantos que vieram antes de nós e vemos a Tua fidelidade através dos séculos. Obrigado porque, embora o tempo passe, o Senhor permanece o mesmo. Pai, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que agora ouve esta mensagem. Tira todo o medo, toda a ansiedade sobre o amanhã. Que o peso da idade não seja um fardo, mas uma coroa de honra, pois cada cabelo branco é testemunha da Tua proteção. Se houver dor no corpo, traz o Teu alívio. Se houver angústia na alma, traz o Teu consolo. Declaramos que esta casa é guardada por Teus anjos. Que o sono seja profundo e restaurador. Afasta todo o pesadelo e todo pensamento de culpa. Lembramos que em Ti somos amados, perdoados e escolhidos. Como Enoque, queremos caminhar contigo em cada pensamento antes de adormecer. Obrigado por Jesus, que venceu a morte e nos deu a garantia de que viveremos para sempre. Pai, entregamos nas Tuas mãos as famílias, os filhos, os netos. Cuida de cada detalhe que nos foge ao controle. Confiamos na Tua promessa de que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Durma agora, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, sinta-se abraçado por Deus neste momento. Feche os olhos, respire fundo e relaxe o seu corpo. Não se preocupe se já estiver deitado. O Senhor se agrada de ouvir a sua voz e de sentir o seu coração. Não importa a posição em que você esteja. Ele é o Pai
que nina o filho cansado. Hoje, queremos refletir sobre a história de nossa linhagem. Em Gênesis, capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a geração de Adão. É uma lista longa de nomes e anos. Vemos homens que viveram 900, 930, 969 anos. Para nós que vivemos 70, 80 ou 100 anos, isso parece uma eternidade. Imagine ver o mundo mudar por quase 10 séculos. Mas por mais longa que tenha sido a vida desses patriarcas, todas as suas histórias terminam com a mesma frase: e morreu. Isso nos mostra a realidade da nossa carne. Em Adão, todos enfrentamos o limite do tempo. No entanto, Deus não quer que você sinta medo ou tristeza ao pensar nisso. A morte, para quem está em Deus, não é um ponto final, mas uma transição. A história de Adão é a história de quem viveu, gerou e morreu. Mas Deus tem algo mais profundo para você nesta noite. Ele quer que a sua história seja definida por outra palavra: caminhou. Mesmo que a idade traga limitações e o corpo já não tenha a mesma força de antes, o seu espírito pode se renovar a cada manhã e a cada noite. Você não é apenas alguém que está passando pelo tempo. Você é alguém que está sendo preparado para a eternidade. Deus te ama tanto que enviou Jesus para que o morreu de Adão fosse transformado no viverá de Cristo. Descanse agora nessa certeza. O seu tempo está nas mãos daquele que criou o próprio tempo. Dentre todos aqueles nomes que viveram centenas de anos, se destaca de forma especial: Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Comparado aos seus antepassados, sua vida foi curta, mas o registro sobre ele é o mais belo de todos. Enoque caminhou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Que coisa maravilhosa! Enquanto todos os outros viveram e morreram, Enoque caminhou e foi levado. Ele não viu a morte, porque sua comunhão com o Pai era tão íntima, tão constante, que um dia eles simplesmente continuaram a caminhada direto para o céu. Amado idoso, amada idosa, essa é a promessa para você também. Caminhar com Deus não exige que você corra maratonas ou faça grandes esforços físicos. Caminhar com Deus é o que você está fazendo agora. Confiar, orar e sentir a presença dele ao seu lado na cama. Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé consiste em crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. Você passou por tantas lutas, criou filhos, trabalhou duro, enfrentou tempestades. Talvez sinta que sua utilidade diminuiu, mas para Deus, o que mais importa é a sua companhia. Nesta noite, entenda que caminhar com Deus significa que você nunca está sozinho. No vale da sombra da morte, Ele está com você. No silêncio da madrugada, Ele está com você. Ele é o seu companheiro de jornada. Se o sono demorar a vir, não se angustie. Aproveite esse tempo para caminhar com Ele em oração, contando suas preocupações, entregando seus filhos e netos e agradecendo por cada detalhe da sua história. Assim como Enoque, você está sendo preparado para um encontro glorioso. Muitos de nós carregamos um peso no peito, uma preocupação com o futuro ou com o que deixaremos para trás. Mas ouça o que a palavra diz em Colossenses. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra usada aqui é a mesma usada para Enoque, transportou,
ou transladou. Isso significa que, no momento em que você aceitou Jesus, você já foi mudado de lugar espiritualmente. Você não pertence mais ao destino de Adão, marcado pela morte e pelo fim. Você agora pertence ao destino de Cristo, marcado pela vida e pela ressurreição. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pense na árvore da vida que foi fechada lá no Éden por causa do pecado. Naquela época, o acesso à vida eterna foi bloqueado, mas em Jesus o caminho foi reaberto. No livro de Apocalipse, vemos que a árvore da vida está lá, no meio da Nova Jerusalém, com folhas que servem para a cura das nações. E você tem o direito de comer desse fruto através da sua fé. Não se sinta culpado pelas suas falhas passadas. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durma com essa paz. O seu eu de Adão morreu com Cristo na cruz, e o seu eu eterno nasceu com ele na ressurreição. Você já está sentado em lugares celestiais com ele. A eternidade não começa quando você morre, ela começou quando você creu. Agora, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, entramos em Tua presença nesta noite com corações gratos. Olhamos para a vida de tantos que vieram antes de nós e vemos a Tua fidelidade através dos séculos. Obrigado porque, embora o tempo passe, o Senhor permanece o mesmo. Pai, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que agora ouve esta mensagem. Tira todo o medo, toda a ansiedade sobre o amanhã. Que o peso da idade não seja um fardo, mas uma coroa de honra, pois cada cabelo branco é testemunha da Tua proteção. Se houver dor no corpo, traz o Teu alívio. Se houver angústia na alma, traz o Teu consolo. Declaramos que esta casa é guardada por Teus anjos. Que o sono seja profundo e restaurador. Afasta todo o pesadelo e todo pensamento de culpa. Lembramos que em Ti somos amados, perdoados e escolhidos. Como Enoque, queremos caminhar contigo em cada pensamento antes de adormecer. Obrigado por Jesus, que venceu a morte e nos deu a garantia de que viveremos para sempre. Pai, entregamos nas Tuas mãos as famílias, os filhos, os netos. Cuida de cada detalhe que nos foge ao controle. Confiamos na Tua promessa de que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Durma agora, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, sinta-se abraçado por Deus neste momento. Feche os olhos, respire fundo e relaxe o seu corpo. Não se preocupe se já estiver deitado. O Senhor se agrada de ouvir a sua voz e de sentir o seu coração. Não importa a posição em que você esteja. Ele é o Pai que nina o filho cansado. Hoje, queremos refletir sobre a história de nossa linhagem. Em Gênesis, capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a geração de Adão. É uma lista longa de nomes e anos. Vemos homens que viveram 900, 930, 969 anos.
Para nós que vivemos 70, 80 ou 100 anos, isso parece uma eternidade. Imagine ver o mundo mudar por quase 10 séculos. Mas por mais longa que tenha sido a vida desses patriarcas, todas as suas histórias terminam com a mesma frase: e morreu. Isso nos mostra a realidade da nossa carne. Em Adão, todos enfrentamos o limite do tempo. No entanto, Deus não quer que você sinta medo ou tristeza ao pensar nisso. A morte, para quem está em Deus, não é um ponto final, mas uma transição. A história de Adão é a história de quem viveu, gerou e morreu. Mas Deus tem algo mais profundo para você nesta noite. Ele quer que a sua história seja definida por outra palavra: caminhou. Mesmo que a idade traga limitações e o corpo já não tenha a mesma força de antes, o seu espírito pode se renovar a cada manhã e a cada noite. Você não é apenas alguém que está passando pelo tempo. Você é alguém que está sendo preparado para a eternidade. Deus te ama tanto que enviou Jesus para que o morreu de Adão fosse transformado no viverá de Cristo. Descanse agora nessa certeza. O seu tempo está nas mãos daquele que criou o próprio tempo. Dentre todos aqueles nomes que viveram centenas de anos, um se destaca de forma especial: Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Comparado aos seus antepassados, sua vida foi curta, mas o registro sobre ele é o mais belo de todos. Enoque caminhou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Que coisa maravilhosa! Enquanto todos os outros viveram e morreram, Enoque caminhou e foi levado. Ele não viu a morte, porque sua comunhão com o Pai era tão íntima, tão constante, que um dia eles simplesmente continuaram a caminhada direto para o céu. Amado idoso, amada idosa, essa é a promessa para você também. Caminhar com Deus não exige que você corra maratonas ou faça grandes esforços físicos. Caminhar com Deus é o que você está fazendo agora: confiar, orar e sentir a presença dele ao seu lado na cama. Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé consiste em crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. Você passou por tantas lutas, criou filhos, trabalhou duro, enfrentou tempestades. Talvez sinta que sua utilidade diminuiu, mas para Deus, o que mais importa é a sua companhia. Nesta noite, entenda que caminhar com Deus significa que você nunca está sozinho. No vale da sombra da morte, Ele está com você. No silêncio da madrugada, Ele está com você. Ele é o seu companheiro de jornada. Se o sono demorar a vir, não se angustie. Aproveite esse tempo para caminhar com Ele em oração, contando suas preocupações, entregando seus filhos e netos e agradecendo por cada detalhe da sua história. Assim como Enoque, você está sendo preparado para um encontro glorioso. Muitos de nós carregamos um peso no peito, uma preocupação com o futuro ou com o que deixaremos para trás. Mas ouça o que a palavra diz em Colossenses. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra usada aqui é a mesma usada para Enoque, transportou ou transladou. Isso significa que no momento em que você aceitou Jesus, você já foi mudado de lugar espiritualmente. Você não pertence mais ao destino de Adão, marcado pela morte e pelo fim. Você agora pertence ao destino de Cristo, marcado pela vida e pela ressurreição.
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pense na árvore da vida que foi fechada lá no Éden por causa do pecado. Naquela época, o acesso à vida eterna foi bloqueado, mas em Jesus o caminho foi reaberto. No livro de Apocalipse, vemos que a árvore da vida está lá, no meio da Nova Jerusalém, com folhas que servem para a cura das nações. E você tem o direito de comer desse fruto através da sua fé. Não se sinta culpado pelas suas falhas passadas. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durma com essa paz. O seu eu de Adão morreu com Cristo na cruz, e o seu eu eterno nasceu com ele na ressurreição. Você já está sentado em lugares celestiais com ele. A eternidade não começa quando você morre, ela começou quando você creu. Agora, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, entramos em Tua presença nesta noite com corações gratos. Olhamos para a vida de tantos que vieram antes de nós e vemos a Tua fidelidade através dos séculos. Obrigado porque, embora o tempo passe, o Senhor permanece o mesmo. Pai, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que agora ouve esta mensagem. Tira todo o medo, toda a ansiedade sobre o amanhã. Que o peso da idade não seja um fardo, mas uma coroa de honra, pois cada cabelo branco é testemunha da Tua proteção. Se houver dor no corpo, traz o Teu alívio. Se houver angústia na alma, traz o Teu consolo. Declaramos que esta casa é guardada por Teus anjos. Que o sono seja profundo e restaurador. Afasta todo o pesadelo e todo pensamento de culpa. Lembramos que em Ti somos amados, perdoados e escolhidos. Como Enoque, queremos caminhar contigo em cada pensamento antes de adormecer. Obrigado por Jesus, que venceu a morte e nos deu a garantia de que viveremos para sempre. Pai, entregamos nas Tuas mãos as famílias, os filhos, os netos. Cuida de cada detalhe que nos foge ao controle. Confiamos na Tua promessa de que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Durma agora, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, sinta-se abraçado por Deus neste momento. Feche os olhos, respire fundo e relaxe o seu corpo. Não se preocupe se já estiver deitado. O Senhor se agrada de ouvir a sua voz e de sentir o seu coração. Não importa a posição em que você esteja. Ele é o Pai que nina o filho cansado. Hoje, queremos refletir sobre a história de nossa linhagem. Em Gênesis, capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a geração de Adão. É uma lista longa de nomes e anos. Vemos homens que viveram 900, 930, 969 anos. Para nós que vivemos 70, 80 ou 100 anos, isso parece uma eternidade. Imagine ver o mundo mudar por quase 10 séculos. Mas por mais longa que tenha sido a vida desses patriarcas, todas as suas histórias terminam com a mesma frase: e morreu. Isso nos mostra a realidade da nossa carne.
Em Adão, todos enfrentamos o limite do tempo. No entanto, Deus não quer que você sinta medo ou tristeza ao pensar nisso. A morte, para quem está em Deus, não é um ponto final, mas uma transição. A história de Adão é a história de quem viveu, gerou e morreu. Mas Deus tem algo mais profundo para você nesta noite. Ele quer que a sua história seja definida por outra palavra: caminhou. Mesmo que a idade traga limitações e o corpo já não tenha a mesma força de antes, o seu espírito pode se renovar a cada manhã e a cada noite. Você não é apenas alguém que está passando pelo tempo. Você é alguém que está sendo preparado para a eternidade. Deus te ama tanto que enviou Jesus para que o morreu de Adão fosse transformado no viverá de Cristo. Descanse agora nessa certeza. O seu tempo está nas mãos daquele que criou o próprio tempo. Dentre todos aqueles nomes que viveram centenas de anos, um se destaca de forma especial: Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Comparado aos seus antepassados, sua vida foi curta, mas o registro sobre ele é o mais belo de todos. Enoque caminhou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Que coisa maravilhosa! Enquanto todos os outros viveram e morreram, Enoque caminhou e foi levado. Ele não viu a morte, porque sua comunhão com o Pai era tão íntima, tão constante, que um dia eles simplesmente continuaram a caminhada direto para o céu. Amado idoso, amada idosa, essa é a promessa para você também. Caminhar com Deus não exige que você corra maratonas ou faça grandes esforços físicos. Caminhar com Deus é o que você está fazendo agora. Confiar, orar e sentir a presença dele ao seu lado na cama. Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé consiste em crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. Você passou por tantas lutas, criou filhos, trabalhou duro, enfrentou tempestades. Talvez sinta que sua utilidade diminuiu, mas para Deus, o que mais importa é a sua companhia. Nesta noite, entenda que caminhar com Deus significa que você nunca está sozinho. No vale da sombra da morte, Ele está com você. No silêncio da madrugada, Ele está com você. Ele é o seu companheiro de jornada. Se o sono demorar a vir, não se angustie. Aproveite esse tempo para caminhar com Ele em oração, contando suas preocupações, entregando seus filhos e netos e agradecendo por cada detalhe da sua história. Assim como Enoque, você está sendo preparado para um encontro glorioso. Muitos de nós carregamos um peso no peito, uma preocupação com o futuro ou com o que deixaremos para trás. Mas ouça o que a palavra diz em Colossenses. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra usada aqui é a mesma usada para Enoque, transportou ou transladou. Isso significa que, no momento em que você aceitou Jesus, você já foi mudado de lugar espiritualmente. Você não pertence mais ao destino de Adão, marcado pela morte e pelo fim. Você agora pertence ao destino de Cristo, marcado pela vida e pela ressurreição. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pense na árvore da vida que foi fechada lá no Éden por causa do pecado. Naquela época, o acesso à vida eterna foi bloqueado, mas em Jesus o caminho foi reaberto. No livro de Apocalipse,
vemos que a árvore da vida está lá, no meio da Nova Jerusalém, com folhas que servem para a cura das nações. E você tem o direito de comer desse fruto através da sua fé. Não se sinta culpado pelas suas falhas passadas. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durma com essa paz. O seu eu de Adão morreu com Cristo na cruz, e o seu eu eterno nasceu com ele na ressurreição. Você já está sentado em lugares celestiais com ele. A eternidade não começa quando você morre, ela começou quando você creu. Agora, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, entramos em Tua presença nesta noite com corações gratos. Olhamos para a vida de tantos que vieram antes de nós e vemos a Tua fidelidade através dos séculos. Obrigado porque, embora o tempo passe, o Senhor permanece o mesmo. Pai, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que agora ouve esta mensagem. Tira todo o medo, toda a ansiedade sobre o amanhã. Que o peso da idade não seja um fardo, mas uma coroa de honra, pois cada cabelo branco é testemunha da Tua proteção. Se houver dor no corpo, traz o Teu alívio. Se houver angústia na alma, traz o Teu consolo. Declaramos que esta casa é guardada por Teus anjos. Que o sono seja profundo e restaurador. Afasta todo o pesadelo e todo pensamento de culpa. Lembramos que em Ti somos amados, perdoados e escolhidos. Como Enoque, queremos caminhar contigo em cada pensamento antes de adormecer. Obrigado por Jesus, que venceu a morte e nos deu a garantia de que viveremos para sempre. Pai, entregamos nas Tuas mãos as famílias, os filhos, os netos. Cuida de cada detalhe que nos foge ao controle. Confiamos na Tua promessa de que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Durma agora, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, sinta-se abraçado por Deus neste momento. Feche os olhos, respire fundo e relaxe o seu corpo. Não se preocupe se já estiver deitado. O Senhor se agrada de ouvir a sua voz e de sentir o seu coração. Não importa a posição em que você esteja. Ele é o Pai que nina o filho cansado. Hoje, queremos refletir sobre a história de nossa linhagem. Em Gênesis, capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a geração de Adão. É uma lista longa de nomes e anos. Vemos homens que viveram 900, 930, 969 anos. Para nós que vivemos 70, 80 ou 100 anos, isso parece uma eternidade. Imagine ver o mundo mudar por quase 10 séculos. Mas por mais longa que tenha sido a vida desses patriarcas, todas as suas histórias terminam com a mesma frase: e morreu. Isso nos mostra a realidade da nossa carne. Em Adão, todos enfrentamos o limite do tempo. No entanto, Deus não quer que você sinta medo ou tristeza ao pensar nisso. A morte, para quem está em Deus, não é um ponto final, mas uma transição. A história de Adão é a história de quem viveu, gerou e morreu. Mas Deus tem algo mais profundo para você nesta noite.
Ele quer que a sua história seja definida por outra palavra: caminhou. Mesmo que a idade traga limitações e o corpo já não tenha a mesma força de antes, o seu espírito pode se renovar a cada manhã e a cada noite. Você não é apenas alguém que está passando pelo tempo. Você é alguém que está sendo preparado para a eternidade. Deus te ama tanto que enviou Jesus para que o morreu de Adão fosse transformado no viverá de Cristo. Descanse agora nessa certeza. O seu tempo está nas mãos daquele que criou o próprio tempo. Dentre todos aqueles nomes que viveram centenas de anos, um se destaca de forma especial: Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Comparado aos seus antepassados, sua vida foi curta, mas o registro sobre ele é o mais belo de todos. Enoque caminhou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Que coisa maravilhosa! Enquanto todos os outros viveram e morreram, Enoque caminhou e foi levado. Ele não viu a morte, porque sua comunhão com o Pai era tão íntima, tão constante, que um dia eles simplesmente continuaram a caminhada direto para o céu. Amado idoso, amada idosa, essa é a promessa para você também. Caminhar com Deus não exige que você corra maratonas ou faça grandes esforços físicos. Caminhar com Deus é o que você está fazendo agora. Confiar, orar e sentir a presença dele ao seu lado na cama. Enoque agradou a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé consiste em crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. Você passou por tantas lutas, criou filhos, trabalhou duro, enfrentou tempestades. Talvez sinta que sua utilidade diminuiu, mas para Deus, o que mais importa é a sua companhia. Nesta noite, entenda que caminhar com Deus significa que você nunca está sozinho. No vale da sombra da morte, Ele está com você. No silêncio da madrugada, Ele está com você. Ele é o seu companheiro de jornada. Se o sono demorar a vir, não se angustie. Aproveite esse tempo para caminhar com Ele em oração, contando suas preocupações, entregando seus filhos e netos e agradecendo por cada detalhe da sua história. Assim como Enoque, você está sendo preparado para um encontro glorioso. Muitos de nós carregamos um peso no peito, uma preocupação com o futuro ou com o que deixaremos para trás. Mas ouça o que a palavra diz em Colossenses. O Pai nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra usada aqui é a mesma usada para Enoque, transportou ou transladou. Isso significa que, no momento em que você aceitou Jesus, você já foi mudado de lugar espiritualmente. Você não pertence mais ao destino de Adão, marcado pela morte e pelo fim. Você agora pertence ao destino de Cristo, marcado pela vida e pela ressurreição. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pense na árvore da vida que foi fechada lá no Éden por causa do pecado. Naquela época, o acesso à vida eterna foi bloqueado, mas em Jesus o caminho foi reaberto. No livro de Apocalipse, vemos que a árvore da vida está lá, no meio da Nova Jerusalém, com folhas que servem para a cura das nações. E você tem o direito de comer desse fruto através da sua fé. Não se sinta culpado pelas suas falhas passadas. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Durma com essa paz. O seu eu de Adão morreu com Cristo na cruz, e o seu eu eterno nasceu com ele na ressurreição. Você já está sentado em lugares celestiais com ele. A eternidade não começa quando você morre, ela começou quando você creu. Agora, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, entramos em Tua presença nesta noite com corações gratos. Olhamos para a vida de tantos que vieram antes de nós e vemos a Tua fidelidade através dos séculos. Obrigado porque, embora o tempo passe, o Senhor permanece o mesmo. Pai, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que agora ouve esta mensagem. Tira todo o medo, toda a ansiedade sobre o amanhã. Que o peso da idade não seja um fardo, mas uma coroa de honra, pois cada cabelo branco é testemunha da Tua proteção. Se houver dor no corpo, traz o Teu alívio. Se houver angústia na alma, traz o Teu consolo. Declaramos que esta casa é guardada por Teus anjos. Que o sono seja profundo e restaurador. Afasta todo pesadelo e todo pensamento de culpa. Lembramos que em Ti somos amados, perdoados e escolhidos. Como Enoque, queremos caminhar contigo em cada pensamento antes de adormecer. Obrigado por Jesus, que venceu a morte e nos deu a garantia de que viveremos para sempre. Pai, entregamos nas Tuas mãos as famílias, os filhos, os netos. Cuida de cada detalhe que nos foge ao controle. Confiamos na Tua promessa de que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Durma agora, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém.